Olá, seja bem-vindo ao curso online do Aquefire. Essa é a nossa videoaula de número 10. Eu sou Adriano Rodrigues e serei seu instrutor ao longo deste curso. Aqui estão os nossos principais canais de comunicação para maiores informações e esclarecimentos a respeito dos nossos produtos. Fique à vontade para nos contactar. Vamos fazer uma revisão aqui da nossa videoaula anterior. Na nossa videoaula anterior, nós tratamos aqui de balanceamento de links. Aqui nós entendemos como é criado as regras de balanceamento de link e como é feito o balanceamento de link dentro do Fire. Entendemos aqui como que colocamos um dos links para funcionar como failover, não é? Também tratamos aqui dentro dessa videoaula a questão do cluster. Então aqui eu demonstrei como é feita a configuração do cluster, falei aqui sobre os clusters possíveis dentro do Aquefire e demonstrei como criar. Também demonstrei aqui dentro da nossa Control Center como é que a Control Center monta e mostra o cluster já montado, ok? Então nessa nossa videoaula agora nós vamos tratar sobre 3 assuntos. Nós vamos falar sobre recursos de auditoria, né? Nós vamos concluir aqui os recursos de auditoria, nós vamos tratar sobre as estatísticas e vamos tratar sobre os relatórios. Na nossa videoaula sobre recursos de auditoria, nós vimos os logs e os eventos, agora nós vamos concluir aqui com as estatísticas e os relatórios. Vamos também tratar das ferramentas da Control Center, vamos aqui explorar as ferramentas que a Control Center nos oferece, possibilitando um melhor troubleshoot e uma melhor administração do nosso ambiente, do nosso Fire. Vamos também tratar de informações dadas pela Control Center que nos ajuda, que nos embasa melhor nas nossas decisões e nos nossos diagnósticos. Vamos passar direto aqui para a Control Center e já visualizarmos os nossos assuntos dessa nossa videoaula. Vamos lá. Ok, já estou na Control Center, já estou conectado no Fire. Vamos aqui dentro de auditoria. Dentro de auditoria eu tenho estatísticas, eventos, exportação agendada de logs e eventos, eu tenho log e relatório. Vamos aqui nas estatísticas e vamos ver como criar regra, né, para ter esses dados estatísticos aqui. Botão direito, inserir, ele já cria uma regra e o formato é o seguinte: eu vou ter que dar um nome para esta regra, eu vou ter que dar um intervalo de tempo que o Fire vai buscar os dados que passou dentro dessa regra. E quais são os dados? Os dados estão relacionados com os acumuladores. Então eu tenho que informar qual vai ser o acumulador desta regra. E aqui eu também tenho o período de hora, né, dos meus dias aqui, o período no qual o Fire vai manter a coleta desses dados, né, que estão dentro dos acumuladores aqui na minha regra. Então é simples. Então eu vou colocar um nome aqui. Opa! Botão direito, o nome, e aí eu vou colocar o nome aqui, eu vou criar ping, ok? E agora eu já tenho um intervalo aqui de 30 segundos e eu preciso informar o acumulador. Lembrando que, para que funcione as regras de estatísticas, eu preciso ter acumuladores criados e associados nas regras de filtragem, ok? Então vou aqui no F5 aqui, mostrou a minha tabela de entidades. Eu venho aqui em acumuladores, e aqui nos acumuladores eu tenho acumuladores já criados. Então eu tenho um de ping, eu tenho um VPN parceiro e tenho um HTTP navegação. Vou voltar aqui nas minhas regras de filtragem, configuração do Fire, regras de filtragem, e aqui eu tenho nas minhas regras de filtragem, eu tenho a possibilidade de inserir os meus acumuladores. Então, onde eu tenho um acumulador, eu tenho aqui nessa regra 11, VPN parceiro, e tenho também acumulador em HTTP navegação aqui na minha regra de internet, rede interna internet, passando pelo proxy. Vamos aqui, ó, eu vou colocar aqui dentro dessa minha política de ping traceroute, eu tenho a regra número 2 que permite aqui que eu faça echo request, echo reply e que eu faça também o time seeds, né, para montar o traceroute aqui do meu pacote. Eu vou colocar o acumulador aqui dentro, ok? Então eu vou colocar o acumulador de ping aqui, vou aplicar. O simples fato de colocar o acumulador dentro da regra não indica que eu já estou coletando dados estatísticos, ok? Eu tenho que primeiro colocar o acumulador dentro da regra, como eu fiz aqui agora. Depois eu vou em auditoria e estatísticas, e aí eu indico aqui na regra de estatística qual vai ser o acumulador que eu vou utilizar. Então eu tenho aqui ping navegação, né? Então eu vou colocar aqui o ping aqui e dou um aplicar. Pronto, a partir desse momento eu já estou fazendo coleta dos meus dados, ok? Então o que eu vou fazer agora? Eu vou acelerar o tempo desse vídeo e vou voltar para vocês aqui. Tá, aqui eu dei um duplo clique e aí ele me mostra essa tabela aqui. Ele vai a cada 30 segundos, ele vai criando
uma linha aqui dizendo quais são a quantidade de pacotes enviados e recebidos, bytes enviados e recebidos, e vai montar um gráfico para mim disso aqui. Eu vou acelerar um pouco o tempo e já volto com os dados já montados aqui para você ver como que isso é feito dentro do Aquefire. Pronto, aqui está os logs, né, os eventos aqui que foram coletados, né, os bytes coletados aqui pelos acumuladores. Você vê que a cada 30 segundos aqui ele registra a quantidade de bytes enviados e bytes recebidos aqui. No caso, nós não temos pacotes aqui recebidos, nós estamos só fazendo um ping, ok? Aqui é só um coletor de ping, de CMP. Então, a partir dessa tabela, eu clico aqui em gráfico e ele gera um gráfico aqui, né? E mostrando aqui quantidade de bytes que atravessou aqui, né, esta regra, foi usado dentro daquela regra onde está este acumulador de ping, ok? Então isso aqui tem várias aplicações aí, depende muito da sua necessidade, do seu ambiente, de tipo de dados que você precisa coletar, né, de tipo de informação que você precisa ter aí dentro. Então aqui está demonstrado a estatística. Vamos passar agora aqui para os relatórios. Eu venho aqui em relatório e aqui o Fire me oferece a possibilidade de fazer um relatório diário, um relatório semanal, quinzenal, mensal ou um relatório específico, ok? Então eu posso agendar aqui esses relatórios. Posso gerar um relatório diário agora, eu posso clicar com o botão direito aqui e pedir para ele agendar, né? Então, digamos que aqui todos os dias, às 21 horas, eu queira que o Fire faça um relatório. Um relatório, por exemplo, de acesso à internet. Então, vou criar um título para esse relatório, eu preciso criar acesso à internet. Então, coloco aqui, acesso à internet, e venho aqui no meu subrelatório, nessa aba de subrelatório. Dentro da geral aqui eu posso escolher se é HTML, TXT ou PDF, eu vou deixar em HTML. Então, eu tenho aqui subrelatório, e aqui dentro é que eu vou determinar como será o meu relatório, ok? Então, vou expandir aqui um pouco, ficar um pouco melhor. Então, aqui dentro, eu vou clicar com o botão direito, inserir, e aí eu tenho uma linha, né, que vai ser um tipo de relatório, né, um subrelatório. Aqui eu clico com o botão direito novamente, e aqui eu tenho as possibilidades de que eu quero gerar. Então, como o título do meu relatório é acesso à internet, eu vou colocar aqui, ó, site acessado. Mas eu tenho outras possibilidades, tá? Você tem que ver aí qual tipo de informação que você quer pegar, e aí você seleciona aqui dentro. Então, eu vou pegar site acessado. Eu posso agrupar essa informação, ele vai buscar dentro dos logs, dos eventos dele aqui. Eu posso agrupar isso aqui, botão direito, por categoria, caso eu esteja utilizando o AWCA, o categorizador, né? O analisador de conteúdo. Eu posso fazer isso para o grupo de usuário, né? Pode usar a base interna do Fire ou até mesmo uma base na qual ele está integrado, um AD, por exemplo. Posso agrupar por IP de origem, não agrupar ou agrupar por usuário. Então, posso marcar aqui, por exemplo, por usuário, eu quero saber o nome do usuário e o que ele acessou, né? E aqui eu tenho a questão de relacionamento, e ou, né? Então eu posso colocar mais regras aqui e fazer o relacionamento, né, dessas regras. E aqui eu tenho os top 15, né? Então eu posso aumentar esse número aqui. Ah, não, eu não quero 15, eu quero 20. Eu quero os 20 sites mais acessados por usuário. Então eu posso aumentar esse número aqui, ele vai buscar as informações lá. Dentro desta linha, já está pronto, né? Mas dentro dessa linha eu posso incrementar e posso aplicar filtro, né? Dentro dessa linha de subrelatório, eu posso aplicar um filtro. Como seria? Botão direito aqui nesse lado aqui, inserir, e aí qual o tipo de filtro que eu quero? Ah, eu posso fazer de grupo, rede de destino, rede de origem, seleção de categoria, sufixo de domínio ou usuário. Eu vou escolher novamente usuário e eu quero pegar exclusivamente de um usuário. Então, botão direito aqui debaixo de dados, e eu posso pegar aqui do meu AD. Olha só, então tem os usuários aqui do AD. Então eu vou pegar aqui do usuário AA. Então, do usuário AA do meu Active Directory aqui. Eu posso fazer essa associação. Para esta regra, eu quero saber site acessado por usuário, mas eu quero pegar somente deste usuário AA, que está dentro do meu domínio, ok? Posso inserir uma outra regra aqui, ó, uma nova regra. E aí essa nova regra, ela não tem filtro, ok? Então eu posso fazer filtros por tipo de relatório, né? Então, botão direito aqui, eu quero saber então quais foram o que foi bloqueado, então. Então, site bloqueado aqui. Em acesso à internet, então o Fire deve ter oferecido algum
algum bloqueio para este usuário aqui. Então eu vou colocar aqui só por usuário. Eu vou colocar os top 20 também. E eu não vou aplicar nenhum tipo de filtro, ok? Nenhum tipo de filtro para este site bloqueado. E aí eu venho aqui depois em método de publicação e eu tenho a possibilidade de fazer essa publicação desse relatório em FTP ou via e-mail, SMTP. Se você for utilizar o protocolo SMTP, ou seja, se você for enviar por e-mail, você deve permitir o Firewall a enviar o e-mail, caso você tenha um servidor dentro da sua rede. Então o Firewall entrega este e-mail para o seu servidor e o seu servidor entrega lá fora, se for o caso, se precisar entregar para um e-mail externo, ok? Pois o Firewall não vai conseguir entregar e-mail externamente de forma direta, né? Visto que o Firewall não vai ter conta de acesso no seu servidor externo para poder fazer a autenticação, e ele utiliza aqui o protocolo SMTP, a porta 25, para fazer a entrega. Né, e os servidores atualmente não aceitam mais conexão na porta 25, tem que ser na porta com autenticação, tá ok? Então você tem que determinar aqui, se for e-mail, você vai ter que dizer aqui qual é um e-mail válido, né, de origem, pode ser o seu próprio e-mail, e o e-mail que você quer entregar. Você vai colocar um assunto, uma mensagem breve, informando de que se trata. Você pode mandar para você pode mandar para até 3, né, servidores distintos, ok? E aqui você pode voltar para o FTP e você pode também colocar aqui qual vai ser o servidor do FTP, qual usuário que tem permissão de escrita dentro do seu servidor FTP, colocar a senha deste usuário e especifique o caminho exato onde o Firewall vai gravar aqui este relatório, onde ele vai escrever esse relatório dentro do seu servidor. Com isso aqui, você criou, né, com isso que você determinou que o Firewall está preparado para fazer esse relatório. Criei, então está agendado, tem um título de relatório acesso à internet, todos os dias 21 horas, né, um relatório diário, ele vai gerar esse relatório e vai entregar ali dentro do servidor FTP. Então eu posso fazer isso de forma diária, semanal, quinzenal, mensal ou o específico, no qual eu marco aqui e ele gera um relatório específico agora. Então eu posso determinar aqui um período, né, de 1 hora, 2 horas, 15 horas, enfim, né? Não vou obedecer a um período que está lá pré-estabelecido lá dentro das outras abas, ok? O escopo aqui é o mesmo, né? Então eu não tenho um método de publicação, só tenho um subrelatório e ele já gera aqui automaticamente. Vamos gerar um aqui agora. Eu vou colocar um período aqui do dia 1º, vou colocar aqui até as 23 horas. Vamos colocar 23h59, aqui do dia 3. Vai ser HTML, eu vou colocar aqui o texto, acesso à internet. Pode ser o mesmo, né? Que vai ser específico, é gerado agora, não é nada agendado. Então, vou especificar aqui 2 regras. Uma vai ser de site acessado, outra de site bloqueado. Vou deixar top 15 do jeito que está lá. Vou só agrupar aqui por usuário as 2 regras. E pronto, vou dar um OK. Ele vai gerar esse relatório para mim aqui. A barra aqui de recebendo relatório. Ele pede para eu dizer aqui onde eu quero que seja criado isso aqui. Vou criar uma nova pasta. Vou chamar aqui de rel3, ok, ele já abre o relatório para mim, já carrega o relatório aqui para mim. Então aqui tem o relatório, então eu tenho os sites para o usuário, os bloqueados por usuário, né? Então aqui eu tenho um usuário desconhecido, é o usuário que eu estava utilizando, no qual eu não estava fazendo nenhum tipo de autenticação. Como o Firewall não sabe quem é o usuário, ele cria aqui o usuário desconhecido. Então vamos ver aqui. Então aqui eu tenho uns 81%, né, 81,21% do Google, eu tenho esse Flash Talking, eu tenho esse entrega de e-mails aqui. Então ele monta esse tipo de relatório aqui para o usuário desconhecido. E aqui embaixo, eu vou ocultar aqui. Aqui embaixo eu tenho o usuário do domínio, o AA. Esse usuário está autenticado, né? Eu utilizei o Hacker Client aqui. Então aqui eu tenho aqui o Google e também o Opt-in entrega e-mails aqui. Ok? Isso aqui são sites acessados. Vamos ver aqui os sites bloqueados. Então vou ocultar aqui, venho aqui do lado, sites bloqueados. E aqui só tenho aqui do meu usuário AA, vou ver o que foi bloqueado aqui. Então aqui o Facebook, ó, Facebook e Twitter foram bloqueados aqui, eu tive 3 acessos para o Facebook e ele me bloqueou aqui neste período que eu determinei, do dia 1º até o dia 3, aqui tem um período todo e o relatório fica dessa forma. Caso eu precise imprimir esse relatório, posso vir aqui na opção de imprimir e ele imprime aí com esse formato aí. Ok? Então com isso aqui finalizamos também a questão dos relatórios. Vamos agora para as ferramentas da Control Center. Vamos voltar para a Control Center para vocês verem aqui como é que isso funciona. Então aqui é a Control Center, vamos sair dos relatórios, vamos aqui para ferramentas, vou fechar aqui a auditoria,
vou aqui em ferramentas, e aqui dentro de ferramentas do Control Center, o primeiro que eu tenho é busca de entidade. Todo o Fire trabalha com as entidades, com os objetos, então eu venho em busca de entidade aqui, e aí eu tenho a opção de inserir um IP. Por exemplo, eu vou colocar 172.16.0.3. Tem alguma entidade criada para esse IP? Então eu coloco aqui, né, e dou um procurar. Pronto, ele me mostra aqui, ó. Tem em qualquer lugar, porque esse IP faz parte de qualquer IP, de qualquer lugar. Está dentro da rede DMZ e mais específico ainda, ele tem uma entidade tipo máquina, SRV Lab 2. Então, já tem uma entidade aqui criada. Esse IP faz parte de uma rede, faz parte de uma rede DMZ e faz parte de uma rede maior, que é qualquer lugar. Ok? Então, posso fazer busca por IP, por nome, caso eu tenha já saiba se existe esse nome, né? Para que serve isso aqui? Isso serve para que eu evite a criação de novas entidades e comece a poluir aqui a minha Control Center e comece a poluir a minha administração. Então, posso fazer para entidade, posso fazer para serviço. Então, posso procurar aqui um serviço TCP 3389. Será que já existe essa entidade com esse serviço? Vou procurar. Aqui está, Terminal Service. Será que existe o protocolo UDP, a porta 1022? Então, eu vou procurar aqui, ele já me mostra aqui, ó, AQCL, tá? Então, se você vai criar um novo serviço, também cabe você vir aqui nos serviços e procurar ver se essa entidade já existe, né? Evita de você criar uma nova entidade e poluir a tua administração. Regras. Então, posso definir onde está essa entidade, em quais regras que ela está aqui. Então, eu vou dar um procurar aqui e ele me mostra, está na regra de filtragem número 3. E se eu escolher a entidade Terminal Service? Então, eu venho aqui, Terminal Service. Se eu colocar Terminal Service, onde está inserida essa entidade? Quais regras ela está inserida? Então, eu tenho aqui regra de filtragem número 6, 7, 10, 11, 13 e tenho também as regras de NAT, ok? Então, se ela tiver também regra de filtragem, se ela tiver dentro de regra de perfil, também será mostrado aqui. Isso facilita bastante meu trabalho, saber se já tem, né, essa entidade já está, e onde essa entidade está inserida. Tranquilo? Então, essa é a busca de entidade. Então, vou fechar aqui. Eu tenho aqui a opção, nas ferramentas, de fazer uma busca aqui de diagnóstico. Então, né, isso foi inserido aqui dentro do nosso Fire. Eu tenho aqui como testar tudo. Então, testar tudo. Ele já faz um teste de ping na rota padrão, que está configurado dentro do Fire. Ele vai fazer um ping no IP externo, vai determinar o IP externo aqui, 167.201.224, ele conseguiu pingar. Ele vai fazer uma consulta de DNS e depois ele vai fazer uma requisição HTTP. Então, ele fez a consulta de DNS aqui, conseguiu resolver, a bolinha ficou verde. E aqui ele fez aqui um teste de HTTP, também passou. Então, significa que o nosso Fire está aqui dentro do diagnóstico, aqui esses testes de gateway padrão, IP externo, DNS e HTTP, está tudo ok. Então, eu posso ainda vir aqui, ó, do ping, não preciso mais acessar o meu SSH para poder fazer um teste de ping a partir do Fire. Então, eu posso determinar um ping aqui, 172.16.0.3 aqui, e disparar um ping. Ele vai me dar uma resposta do ping aqui, informando que está tudo ok ou não, né? Então, aqui está aqui, ó, meu ping resolvido, tudo tranquilo. Posso fazer um trace route, posso ainda fazer um netstat para ver a questão das minhas portas aqui, quais as portas que estão abertas dentro do meu Fire. Aqui a resposta do netstat, então ele me mostra aqui quais são as portas que estão abertas, qual é o status, né, de cada conexão aqui, ok? Então isso me auxilia bastante aqui para eu fechar portas e manter aqui meu ambiente sempre seguro, ok? E tem também o NSLookup, mais uma ferramenta aqui para nos auxiliar, né, no nosso dia a dia aí, sem a necessidade de você precisar acessar aí o SSH, né, para fazer uma consulta aí nos seus servidores. Então, essa aqui é a aba de diagnóstico. Temos a aba de DNS reverso. Posso inserir um IP aqui. Lembrando que DNS reverso depende muito da configuração do seu ponteiro dentro do servidor, né? Se você tiver aqui o seu reverso configurado dentro do seu servidor interno, vai te auxiliar bastante para você identificar de quais são os nomes das máquinas, né, que estão associados aos IPs, ok? E se for externamente, isso também deve estar configurado nos servidores DNS externos aí para poder você ter o nome da máquina que está associado àquele IP, ok? Tem uma janela de alarme, vai ser mostrada sempre que eu orientei para um recurso do Fire dentro de uma regra que mostre um alarme. Então, essa é a janela de alarme, ele abre aqui um alarme, ok? Te mostra aqui se aconteceu alguma coisa, se alguém acessou e tal. Eu tenho a opção aqui de mudar a senha. Essa opção de mudar a senha
troca a minha senha aqui do meu acesso, né, do meu administrador aqui da Control Center. Então, posso inserir minha senha antiga, colocar uma nova senha, confirmar essa nova senha. Ele vai trocar aqui a senha de acesso à Control Center, ok? Então, ele já troca aqui dentro do Firewall, ele já troca a senha do administrador dentro do Firewall e do plugin aqui, que você desse plugin de acesso. Muito útil, se você quiser trocar a senha rapidamente, tá? Não precisa entrar na console, trocar a senha e depois vir aqui no plugin e fazer a troca de senha no plugin. Ele já faz aqui, né, nos dois automaticamente. Reempacotar Hacker Client. Essa ferramenta serve para você fazer, como o próprio nome diz, né, reempacotamento aqui do Hacker Client para você fazer a distribuição, né? Você vai montar um pacote e você vai distribuir o Hacker Client dentro do seu controlador de domínio via GPO. Então você precisa dessa ferramenta aqui para criar esse pacote e levar lá para dentro do teu AD, né, para ele poder fazer a distribuição. Tá, ok? Temos simulações de regra, ferramenta importantíssima aqui na nossa administração do dia a dia. Então você quer saber se um determinado pacote, se para determinado serviço existe regra no Firewall, se está sendo bloqueado, se está sendo liberado. Então você cria, por exemplo, eu quero saber se da minha rede DMZ 172.16.03, por exemplo, do meu servidor lá, do meu AD, se tem acesso para a máquina interna 10.10.02 via, vamos colocar aqui 3389. Então 3389, eu vou repetir aqui 3389, ok? Vou mandar simular. E aí ele me traz aqui, né, as informações. Eu tenho a regra 6, a regra 13, que tem referência a esse tipo de tráfego aqui. Então, a rede DMZ para a rede interna já tem aqui na regra 6 aqui, ó. Permite sim. Então, na regra 6 já deu match na regra 6, não vai nem ler a regra 13, né? No caso que eu pedi aqui, rede DMZ. Porém, aqui, ó, na regra 13, eu digo que vem de qualquer lugar para este IP específico, terminal service, e tá valendo, ó, sempre. Ok? Então já tem uma regra 13 aqui também que está com a ação de permissão. Aqui é a rede DMZ e a rede Security Home, e aqui é qualquer lugar. Aqui é mais restritivo, aqui é mais permissivo. Então aqui eu já tenho essa informação, já me auxiliou bastante para saber se tem acesso aberto aqui do 3389. Então é para isso aí que funciona, ok? Posso fazer por IP, eu posso também fazer por entidade, tanto no pacote de origem como no destino. Tranquilo? Tenho aqui o sniff de pacote, é uma ferramenta também muito útil, onde eu posso fazer filtros aqui. Se eu colocar aqui para iniciar a captura, ele já começa a captar aqui tudo que está se passando aqui dentro do meu Firewall, ok? No caso, eu estou escutando somente ETH0, então estou vendo aqui que está tendo um pacote da porta 8 e porta 0, né, que é ICMP, protocolo ICMP aqui. Estou vendo aqui os IPs de origem, IP de destino. Eu posso criar um novo sniffer aqui e posso, por exemplo, trocar aqui a minha interface. Então, eu vou escutar tudo que está acontecendo no ETH1. Então, eu já começo a mostrar aqui. A ETH1 estou passando na porta 1020, que é a Control Center, que eu estou administrando. Aqui eu já tenho flag, que já tem o protocolo TCP, né? Então, eu já tenho as flags aqui do protocolo, tamanho dos pacotes. Ok? Posso aplicar filtros aqui, e esses filtros aqui são associados também com o TCP dump. Se você tiver conhecimento do TCP dump e quiser fazer algum tipo de filtro aqui dentro, você pode colocar e vai melhorar aqui as informações, né? Não vai te dar tantas informações como está sendo mostrado agora, ok? Uma outra ferramenta importante aqui dentro é que você pode pegar este dump e capturar em arquivo, e ele já vai fazer aqui, já vai salvar, né, o conteúdo do sniff, como está mostrando aqui, no formato PCAP. Então, com isso aqui, você pode abrir dentro de um Wireshark, por exemplo. Ok? E aí você vai ter acesso a todos os outros pacotes aqui que estão inseridos dentro desse dump. Não somente as portas de origem e porta de destino, como está aqui. Certo? Uma outra ferramenta, também muito útil, é o verificador de configuração. Essa telinha que normalmente apresenta quando a gente conecta na Control Center. Ele já me informa aqui se está tudo configurado corretinho, né? Então, filtro web, por exemplo, ele está falando aqui, ó, que tem alguma coisa mal configurada lá. VPN também está faltando, né? E para todos eles eu posso acionar um assistente, um wizard, né? Ele vai me passar um passo a passo de como eu vou configurar, né, o meu firewall, né? Então posso usar o assistente aqui para cada item desse aqui dentro, ok? Com isso aqui a gente fecha as ferramentas. Vamos agora ao nosso último assunto, que é o assunto de informações. Nas informações eu tenho aqui itens importantes que vão me auxiliar, que vão me dar um norte aqui de como que o Firewall está se comportando dentro do nosso ambiente. Então, o primeiro aqui são os agentes externos. Então, o Firewall, né, está configurado aqui para fazer a integração com o AD. Então, o primeiro que eu estou vendo aqui já é o meu autenticador,
o AD ele está conectado. Então, conectado ao IP principal, está aqui, né? Eu posso colocar um IP secundário, ele vai me informar se está no secundário aqui, caso tenha na minha entidade secundário configurado. Não é o nosso caso aqui para esse ambiente. Eu tenho um analisador de contexto, né? O AWCA, o analisador de URL, então também está conectado aqui. E eu tenho um antivírus também está conectado aqui. Ok? Então, os agentes externos, se você tiver algum problema na sua autenticação, por exemplo, você está usando um AD, como é o meu caso, e você está com problema de autenticação, o primeiro item que você tem que vir é ver aqui os agentes externos, ver se você realmente está conectado, se o Firewall está conseguindo falar com um agente de autenticação lá dentro do seu Active Directory. Se isso aqui estiver conectado, então você pode buscar outros tipos de informação. Normalmente, isso aqui vai estar fora, tá? Então, você tem que corrigir a comunicação aqui do agente com o Akerfire. Temos conexões TCP, né? E aqui ele já me diz aqui qual é o IP, né? O nosso ambiente é muito pequeno aqui, mas aqui ele já me mostra aqui a quantidade de conexões, ok? Quantidade de conexões existentes aqui no nosso ambiente. E ele me mostra aqui qual é a porta de origem, qual é o IP de destino, IP de origem, IP de destino, porta origem, porta destino. Ele me diz quando foi iniciado, qual é o status dessa conexão, quantos bytes foram trafegados aqui, né? Por segundos, enviados, recebidos, pacotes, enfim, ele me dá todas as informações pertinentes aqui desta seção, ok? Então aqui eu consigo ver aqui meu stateful, né? Eu consigo ver aqui todos os meus pacotes. Então você tem que estar sempre acessando essas janelas de TCP e UDP. O UDP sempre é um pouquinho maior, né? O fluxo é mais rápido, então ele sempre vai ser um pouquinho maior que a sua tabela de TCP. Você sempre tem que estar olhando isso aqui para você ter uma noção exata de qual é o volume de conexões que você tem dentro do seu ambiente. Então, a partir do momento que você sabe que no meu ambiente eu trabalho sempre com 300 conexões, em determinado período do dia, você está lá trabalhando e você vê que tem 10.000 conexões no seu firewall. Né? Então você consegue já ver quais são os IPs de origem que estão fazendo esse volume exacerbado de conexões, e você já consegue também perceber o seguinte: estou sendo atacado, então tenho que tomar algumas ações. Já tenho IP de origem, já consigo fazer algum bloqueio, né? Então aqui já te dá um norte preciso aqui de como você deve agir, né? Eu tenho conexões para IPv4, para IPv6, eu tenho os gráficos dessas conexões, né? No caso aqui o volume está bem pequeno, mas eu tenho um gráfico aqui por máquina, por serviço, né? Então eu tenho aqui a 1021, a 80, os serviços estão sendo utilizados, essa 10.051. Eu tenho as máquinas aqui que estão utilizando, que estão passando por esse tráfego, ok? Então eu tenho o gráfico tanto para IPv4 quanto para IPv6. IPv6 nós não estamos utilizando, certo? Então tenho isso para TCP, tenho para UDP, eu tenho as informações do cluster aqui, né? Eu desmontei o cluster, então não vai ter aqui o nosso FWLab2, mas ele fica informando aqui as informações do cluster. Eu tenho aqui a opção de estatística do sistema, muito importante para a gente, tá? Fique sempre observando aqui o uso de memória do teu firewall e o consumo de CPU. Tá? Então, se você tiver em um momento aí que o teu firewall está muito lento, venha verificar aqui como é que está o uso da memória do firewall. Lembrando que o firewall é baseado em Linux, né? O ACK é baseado aqui no Linux, e aqui ele vai fazer cache de memória, tá? E você vai ter essa memória que está em cache aqui, que realmente vai ser livre, não vai ser só o que está aqui com essa, né, no preto aqui, né? Vai ser o livre, vai ser esse daqui, mais o que está em cache, ok? Então, o que realmente está sendo usado é só o vermelho, e o que resta está livre aqui. E o CPU, né, você vai vendo aqui, você tem 1% e tal, então o nosso firewall está bem tranquilo aqui com relação ao processamento. Eu tenho aqui uma aba rede que me diz aqui o fluxo de dados que estão passando pelas minhas interfaces, ok? Então você consegue medir aqui e ver como é que está o andamento aí nas tuas interfaces, como é que está o fluxo de dados aqui dentro delas aqui. Inclusive você consegue analisar o teu QoS, caso você aplique QoS, você consegue ver aqui dentro aqui como é que isso está sendo aplicado. Tranquilo? Então, temos aqui as informações de sessão, que é a sessão de administração, uma informação bem tranquila aqui da versão do firewall, qual é a data aqui da build, da control center, né, os dados da licença, e aqui os dados dos usuários que está aqui conectado. Tem os IPs bloqueados, caso exista um IP que foi bloqueado aqui dentro do firewall por um port scan ou por uma regra de IDS, enfim, ele vai ser mostrado aqui. Você pode clicar em cima deste IP que foi bloqueado e aí você pode desbloquear, né? Mas tome cuidado, tá? Perceba por que ele foi bloqueado se você conhece o IP, né? Se está sendo um IP externo
e ele está batendo aqui no teu Fire, está sendo bloqueado, por exemplo, por regra de IDS, não tem por que você liberá-lo, ok? Muito cuidado com isso aqui. Eu tenho uma informação de mapa da rede, onde o Fire monta aqui os periféricos, né, o que está na sua periferia, o que está conectado ao Fire, ele monta aqui e dá as conexões que nós temos aqui dentro do nosso ambiente. Então, aqui muito interessante aqui para você já ter uma noção de como você fazer um troubleshoot, de como você entender o ambiente inicial que está aí, que estão conectados com o FireWalker, né? Temos as sessões web, que mostra aqui uma espécie de eventos, né? Ele me mostra aqui tempo de conexão, qual é o host, qual é o usuário que passou, né, que está usando aquela sessão web, qual o perfil que ele pegou, qual a regra que ele utilizou, qual a categoria do site, caso esteja usando o analisador de conteúdo, qual a categoria do site que passou e qual foi a ação, se foi uma ação de bloqueio ou uma ação de aceita, certo? Os túneis IPsec, aqui eu utilizo para fazer fechamento de Fire, no caso site to site, né? E aqui ele me diz aqui quais foram as regras que foram utilizadas, e aqui eu vejo o túnel fechado, ok? Aqui eu tenho os pacotes, os bytes transferidos e os pacotes, né, que foram perdidos aqui durante a sessão VPN, né, o túnel VPN, ok? Aqui eu tenho o uso de cotas, caso você tenha no seu ambiente cotas e o usuário esteja utilizando uma cota, você consegue avaliar o consumo dessa cota, né, e ver se você tem a necessidade de ampliar essa cota ou se esse usuário realmente está extrapolando os limites dele, né, e aí você precisa ter uma administração um pouco mais eficiente em cima desta cota, em cima deste usuário. E por fim, eu tenho os usuários conectados, né, os usuários que estão autenticados, que estão conectados no Fire através de algum dispositivo, algum método de autenticação. Por exemplo, o Walker Client. Então aqui eu estou usando o Walker Client, o IP da máquina 10.10.02, o usuário AA autenticou na base AD, o perfil que ele pegou foi o perfil liberado, aqui eu tenho a data e a hora que iniciou essa conexão, está conectado aqui por Fire. Se eu tiver conectado por Secure Home, por exemplo, ele vai me mostrar aqui conectado por Secure Home, vai mostrar qual é o IP remoto, o IP válido da sessão, qual é o status da conexão e se ele veio por TCP ou UDP, ok? Aqui dentro ele monta também as informações de conexão do client-less e do Java, ok? Client-less, Java, Hacker Client e o NTLM, caso eu esteja com um ambiente que utiliza aí o NTLM, né, um ambiente com proxy ativo que utiliza o NTLM como método de autenticação. Autenticação por IP ou autenticação via browser não são apresentados aqui dentro dos usuários conectados às informações do Fire. Tranquilo? Com isso, finalizamos aqui os assuntos previstos para essa videoaula. Caso você tenha gostado, por favor, dê um like aqui no nosso canal. Fique à vontade para distribuir esse conhecimento. Quanto mais pessoas tiverem essas informações, melhor será para todos. Caso tenha também alguma sugestão, entre em contato aqui com nossos canais de comunicação ou diretamente no nosso portal www.hacker.com.br. Até a próxima!